Após ser expulso do seu território, um grupo de homens das cavernas desafiam os melhores atletas do Coliseu para uma partida de futebol valendo sua liberdade. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet. Hoje nós recapitularemos a história do filme O Homem das Cavernas de 2020, então preparem-se, é hora do recap. Na pré-história terrestre, os humanos disputam comida entre si, quando um asteroide que extinguiu os dinossauros cai na Terra, varrendo todos para longe. Após se levantar, os humanos primitivos se aproximam da cratera e encontram uma bola de futebol espacial bem no centro. Apesar de não saber o que fazer com o objeto no primeiro momento, logo os primeiros homens descobrem o futebol e se tornam grandes jogadores, montando gols com rochas super pesadas. Enquanto alguns jogavam, outros criavam pinturas nas rochas para retratar o esporte, deixando tudo registrado para as futuras gerações. Algumas eras mais tarde, um jovem Neandertal chamado Doug está tentando pegar algumas frutas com a ajuda do seu bicho de estimação, Porcão. De repente, o rapaz ouve o som de mamute por perto e vai até Bob, o chefe da tribo, para acordá-lo. Depois que todos se levantam, Doug aproveita que Bob está tirando a barba para tentar convencê-lo a caçar os mamutes, dizendo que os coelhos que eles costumam caçar são pequenos demais para alimentar todo o grupo. Ao ouvir isso, Bob afirma que os mamutes pesam mais de 5 toneladas e que não teriam capacidade de caçar algo do tipo, dizendo que seus ancestrais caçavam coelhos desde a antiguidade. Para comprovar isso, o líder da tribo mostra as pinturas rupestres das primeiras partidas de futebol, afirmando que aquilo retrata a caça de alguma fera redonda. Bob então diz que vai pensar a respeito dos mamutes e começa a distribuir lanças para todos, fazendo os preparativos finais antes de procurar por comida no vale. Se aproveitando do faro do Porcão, o grupo consegue localizar um pequeno coelho e vai para cima dele, encurralando-o para que o animal não entre na toca. Apesar disso, nenhum dos Neandertais é muito habilidoso na caça e o coelho só é capturado pois acaba batendo de frente com uma rocha. Com o sucesso da caçada, Bob mostra para Doug o quanto a tribo fica feliz ao capturar um coelho, e o rapaz concorda, mas novamente afirma que o animal tem pouca carne para alimentar a todos. De repente, Porcão ouve algo se aproximando e começa a latir para a floresta, o que faz todos pararem de comemorar. Apreensivo, Bob pega uma rocha e joga no meio das árvores, resultando num barulho de metal que eles nunca ouviram antes. Mesmo com medo, o líder da tribo pega uma clava para se defender e acaba desarmado por uma flecha gigantesca. Para revidar, Doug joga sua lança que atinge o capacete de bronze de um mamute simplesmente colossal. Montado sobre o animal, soldados disparam flechas e utilizam bolas de demolição para destruir o acampamento dos homens da caverna, deixando-os sem opções se não fugir. Com o vale sendo tomado, Bob começa a correr para longe e ordena que todos vão para as terras áridas. Porém, Porcão fica encurralado contra um mamute e Doug precisa ficar para trás para salvá-lo, se escondendo atrás de um arbusto para ficar em segurança. Achando que todos se foram, Lord Nuff desce do seu mamute e começa a checar as pedras ao redor, encontrando uma grande quantidade de bronze incrustado. Agora que sabe sobre a presença do metal, o Lord pede para que os seus homens cerquem o vale e comecem a mineração. Ao ouvir isso, um oficial pergunta sobre os primitivos e Nuff diz que são todos fracassados, que ainda não saíram da idade da pedra lascada. Com raiva, Doug pega um machado e salta para cima do nobre, mas acidentalmente é nocauteado pela bola de demolição de um dos mamutes e cai em uma carroça, sendo levado para dentro dos muros da civilização. Já na cidade, o Homem das Cavernas acorda e tenta correr de volta para o vale, porém cai da carroça e não consegue se levantar antes do muro fechar. Com guardas por todos os lados, Doug começa a andar pela cidade quando esbarra nas panelas de bronze de uma comerciante chamada Guna. Furiosa, a mulher pede para ele tomar cuidado e pergunta de onde ele veio. Mas antes que Doug consiga responder, 2 funcionários do Império aparecem e convocam todos para dentro do Coliseu. Seguindo a multidão, o Homem das Cavernas passa pela entrada do anfiteatro sem pagar o ingresso, o que faz com que ele comece a ser caçado pelos guardas.
Durante a fuga, Doug consegue despistar os soldados e começa a procurar pela saída, mas em vez disso, acaba indo parar no vestiário. Para se disfarçar, o Neandertal rouba uma roupa qualquer e começa a andar em direção à saída. Porém é encontrado pelos jogadores do Bronze Real, o time de futebol do Império, que aparecem dizendo que já está na hora do jogo. Sem saber, Doug roubou o uniforme do goleiro e agora terá que ficar na defesa. No campo, os dois times vão para o centro e começam a partida enquanto Doug procura pela saída. Após algum tempo de busca, o rapaz finalmente consegue encontrar a entrada do vestiário. Porém, os outros jogadores notam ele tentando sair e o obrigam a ir pro gol. Sem experiência, o rapaz pega a bola com as mãos e vai correndo até o meio de campo, o que acaba dando uma falta de graça pro time adversário. Quando chuta, o atacante acidentalmente atinge o capacete de Doug, o derrubando e fazendo a bola subir. Enquanto olha para cima, o Neandertal vê a esfera girando e automaticamente se lembra das pinturas nas rochas que viu no vale, se dando conta de que elas não retratavam uma caçada, e sim uma partida de futebol. Querendo fazer como seus ancestrais, Doug domina a bola e chuta na direção do gol. Mas como é goleiro, ele acaba fazendo um gol contra e deixando a multidão revoltada. Com raiva, Cevada, o capitão Bronze Real, vai perguntar o que Doug está fazendo, e é interrompido pelo verdadeiro goleiro que finalmente aparece. Ao remover o capacete do impostor, Cevada mostra para todos que se trata de um homem das cavernas, e Lord Nuff fica furioso, dizendo que o povo primitivo jamais poderia jogar futebol. Então o nobre pergunta por que ele está pisando no seu solo sagrado, e Doug responde que foi o Lorde que invadiu o vale primeiro. O Lorde então diz que sua espécie não possui nenhuma terra e que todos já deveriam ter sido extintos, ordenando que seus homens o levem para fora e tirem sua vida. Enquanto é carregado pelos soldados, Doug decide se rebelar contra o nobre e fura a bola, desafiando o Bronze Real para uma partida de futebol. Se vencer, Doug diz que seu povo ficará com o vale e que Nuff deve deixar sua tribo em paz. Confiante na vitória, o nobre aceita o desafio, mas diz que caso perca, Doug e seu grupo se tornarão seus serviçais e passarão o resto das suas vidas trabalhando nas minas do vale. Com um grande jogo marcado, o Neandertal vai para as terras áridas e explica para todos sobre o futebol, contando que vão recuperar o vale se ganharem do time do Imperador. Bob diz que não tem chances de vencer e afirma que nunca jogaram isso antes. Porém, Doug diz que seus ancestrais eram grandes jogadores e conta a verdade sobre as pinturas rupestres. Apesar do chefe ser contra a ideia, todos os outros ficam animados e Bob é obrigado a permitir que eles joguem. Mesmo sem conhecer muito do jogo, Doug monta um campo de futebol com ossos de dinossauros e começa a ensinar as regras básicas para sua tribo. Como estão começando do zero, nenhum deles tem qualquer conhecimento sobre como o jogo funciona, e Doug precisa explicar o mais básico sobre o futebol. Ao ficar sabendo os objetivos do jogo, uma das mulheres da caverna pede para jogar e dá um soco em Doug para evitar que ele pegue a bola. Após Bob o ajudar a se levantar, o rapaz explica que isso seria falta e que eles devem focar na bola, utilizando apenas os pés para jogar. Ainda assim, nenhum deles tem muita coordenação motora e acabam chutando a bola de futebol para dentro do vale. No Coliseu, Lord Nuff vê seus atletas treinando e fica animado pensando no dinheiro que as pessoas vão pagar para ver o jogo. Enquanto o homem conversa com seu assistente, um pombo correio chega para reproduzir a mensagem da rainha Ofefa, mostrando o descontentamento da monarca com o jogo de futebol. Com raiva, a mulher diz que perder para um bando de homens das cavernas será a maior humilhação da história da nação e promete que irá fazê-lo se arrepender caso isso aconteça. Apesar da mensagem, o Lorde sabe que seus jogadores são profissionais e não parece muito preocupado com a possibilidade do time de Doug vencer. Nas terras áridas, o rapaz Neandertal está treinando a tribo para se tornar um bom time quando são atacados por um pato gigantesco que começa a persegui-los. Durante a fuga, ninguém se preocupa em pegar a bola, que acaba sendo esmagada pelo pato, deixando
deixando-o sem ter como continuar treinando. Sem o objeto, Doug perde as esperanças de vencer a disputa e fica bastante desanimado, obrigando Bob a tentar motivá-lo. Após a conversa, o rapaz começa a pensar numa solução para os seus problemas e tem a ideia de ir até o Império para pegar outras bolas de reserva. Junto com o porcão, Doug passa pelos muros da cidade e invade o Coliseu por uma janela aberta. No lugar, o jovem Neandertal pede pro porcão ficar esperando em uma sala e começa a andar na direção do depósito, porém acaba escorregando em uma placa e cai pelas arquibancadas. Enquanto ele rola, Lord Nuff ouve o barulho e acha que é o seu massagista, dizendo que precisa relaxar e pedindo para que o meio cachorro, meio porco entre no banheiro. Mesmo não sabendo nada sobre massagem, Porcão vai até o nobre e fica atrás do Lorde demente tentando distraí-lo. Após a queda das arquibancadas, Doug flagra Guna jogando sozinha no gramado e decide assistir, descobrindo o quanto ela é habilidosa. Ao perceber que está sendo observada, a garota acerta uma bolada no Homem das Cavernas e pergunta o que ele está fazendo, ficando surpresa ao descobrir que o rapaz invadiu um império apenas para pegar algumas bolas. Mesmo achando burrice, Guna se oferece para ajudar e guia Doug até o lugar onde ficam as bolas. Quando chega no local, a garota diz que ele tem sorte e que faria de tudo para ter a chance de jogar no Coliseu, mas que por ser uma mulher nunca teria essa chance. Assim que Guna termina de desabafar, eles são flagrados por um dos oficiais do Império e correm para o campo de futebol tentando escapar. No lugar, os dois são encurralados e Guna chuta as bolas de futebol na direção dos guardas, nocauteando um após o outro. Ao ver o nível de habilidade da garota, Doug diz que ela pode ajudar a tribo e corre para os aposentos do Lorde para resgatar o porcão, saltando pela janela do Coliseu e correndo de volta para as terras áridas. Quando chega em casa, Doug acorda o restante da tribo e apresenta Guna para todos, dizendo que ela fará parte do time. Animada para começar o treino, a garota pergunta qual formação eles vão utilizar e várias outras perguntas sobre posicionamento e marcação. Ao perceber que nenhum deles faz a mínima ideia do que ela está falando, Guna diz que eles não vão vencer o bronze real apenas correndo atrás da bola, e assume o papel de treinadora, apresentando cada um dos jogadores inimigos e seus pontos fortes. Assustados com o nível de habilidade dos oponentes, a tribo chega à conclusão de que não conseguirão vencer e ficam desanimados. Porém, Guna diz que os rivais não jogam como um time de verdade e que todos pensam que são o craque do campo, tornando-os muito vulneráveis a jogadas em equipe. Guna então inicia a preparação física dos Neandertais e os ensina a trabalhar em equipe, além de definir uma formação e as estratégias finais. Com o dia do jogo quase chegando, Lord Nuff descobre através das pinturas rupestres que os Neandertais jogavam futebol muito antes da sua civilização, o que o deixa totalmente amedrontado. Enquanto ele pensa no que fazer, dois mineradores entram na sala e contam que descobriram mais pinturas no fundo da mina, o que por algum motivo deixa o homem animado. Nas terras áridas, o time de Neandertais finalmente consegue acertar as estratégias e Guna fica confiante de que pode vencer. Enquanto praticam, um deles joga a bola próxima à entrada do vale e Doug se oferece para ir buscar. Assim que se afasta dos outros, o rapaz é capturado por alguns soldados que o levam para a entrada da mina. No lugar, Lord Nuff diz que quer apresentar o local onde ele vai trabalhar pelo resto da sua vida e o leva para o fundo da mina, mostrando as novas pinturas que seus homens encontraram. Agora que tem acesso a toda a história do seu povo, Doug descobre que seus ancestrais inventaram o futebol e ensinaram outras tribos a jogar, porém logo foram superados pelos rivais e passaram a perder todos os jogos. Sem esperanças de voltar a ganhar, o povo de Doug aceitou que eram perdedores e desistiram do futebol para sempre. Após a revelação, Lord Nuff diz que está disposto a fazer uma oferta e que ele ainda pode salvar a sua tribo se trabalhar nas minas. Para evitar que seus amigos tenham esse destino, Doug decide aceitar o acordo do Lorde e conta sobre seus planos para o porcão, correndo para a cidade para se render. No estádio, Lord Nuff está esperando o jogo começar,
quando a rainha Ofefa aparece pessoalmente para assistir a partida. Ao ver a monarca, o nobre tenta esconder seu baú de moedas e vai recebê-la. Porém, a mulher não cai na simpatia dele e diz que veio pessoalmente para definir o futuro do Lorde. Agora que a rainha está no estádio, Nuffy diz que já podem começar o jogo e chama o time de homens da caverna para entrar no campo, mas apenas Doug aparece. Enquanto isso, Porcão leva Bob até a mina e mostra as pinturas que o Lorde Nuffy descobriu, convencendo o chefe a levar toda a tribo para ajudar Doug. Achando que não tem chances de vencer, o rapaz abre mão do jogo e se voluntaria para trabalhar nas minas sozinho, além de dizer na frente de todos que Lorde Nuffy pode ficar com o vale. Nesse momento, os outros homens das cavernas chegam montados naquele pato gigante que solta uma bomba de lambreca em cima de Nuffy. Após aterrissar, o restante da tribo entra em campo e Bob diz que Doug não deveria se deixar influenciar por pinturas velhas, o motivando a disputar pelo vale novamente. Doug então desafia o time do Bronze Real e os organizadores ligam um cronômetro, dando início à disputa. Logo no primeiro lance, os homens das cavernas conseguem surpreender os rivais e roubam a bola, trocando passes até chegar na área. Lendo o jornal, o goleiro inimigo não vê a jogada chegando e acaba tomando o primeiro gol, ficando em desvantagem contra o time da Idade da Pedra logo de cara. Agora que viu do que os oponentes são capazes, os jogadores profissionais ficam mais atentos e conseguem reagir com facilidade, com Cevada levando a bola sozinho até a área e marcando o gol de empate. Após o replay de fantoches, o juiz soa o apito e mais uma vez Cevada parte para a ofensiva, marcando o gol da virada. Como se não fosse suficiente, o time de profissionais continua atacando e consegue marcar o terceiro gol antes do intervalo, dominando totalmente a partida. Feliz com a vitória do seu time, a rainha Ofefa assopra vuvuzelas enquanto o Lorde Nuffy provoca o time adversário, dizendo que eles irão trabalhar na mina. Mesmo que esteja perdendo, Doug não cai na provocação e consegue motivar o seu time, dizendo que voltarão pro vale após a partida. Quando o segundo tempo começa, um dos jogadores do time de Neandertais se lembra do treinamento e consegue desarmar o time inimigo, levando a bola para a área e finalizando com uma cabeçada nada convencional. Ao tomar o segundo gol, o Bronze Real começa a entrar em crise e Cevada briga com seus companheiros, facilitando ainda mais a virada dos homens das cavernas. Aproveitando a crise no time inimigo, os Neandertais vão trocando passes até chegar no goleiro. Sozinha dentro da área, Guna faz um belo chute de trivela e marca o gol de empate para o seu time, deixando o Lorde Nuffy bastante irritado. Sabendo que será deposto se perder, o político vai falar com o Bronze Real e ordena que eles façam alguma coisa, prometendo deixá-los pendurados no Coliseu até o final do ano, caso percam. Para garantir a vitória, o nobre nocauteia o juiz e rouba o uniforme, tomando seu lugar em campo. Ao ficar sabendo que Nuffy irá apitar a partida, Doug diz que isso não é justo e o Lorde responde que a opinião dele não importa, se aproveitando da sua autoridade para continuar em campo. Como ninguém pode impedi-lo, o novo juiz vai até o Bronze Real e diz que está na hora de começar o verdadeiro jogo, incentivando-os a bater no time adversário. Apesar das agressões, o juiz não apita nenhuma falta e acusa o time adversário de tentar cavar faltas, o que faz a multidão vaiar a sua atitude. Ainda assim, a partida continua normalmente e um dos jogadores do Bronze Real dá um chute com tanta força que joga Bob contra a trave, partindo a barra em dois e fazendo o goleiro apagar. Mesmo assim, o juiz não para o jogo e Cevada corre em velocidade máxima para marcar o gol. Para impedir que isso aconteça, Doug consegue chegar na bola primeiro e acerta um carrinho limpo que tira a bola da área. Se aproveitando da situação, Cevada finge que foi atingido e obviamente o Lorde concede um pênalti para o seu time. Furioso
Furiosa, Guna diz que não foi falta, e Nuffy responde que podem checar no VAR pré-histórico, que está totalmente adulterado e confirma o pênalti. Além de sofrer uma penalidade máxima quando estão empatados, agora Bob está machucado e o time da Idade da Pedra não tem mais goleiro. Sem outro jogador para substituir, Doug decide dar uma chance pro Porcão, que já aparece uniformizado. Subestimando o oponente, Cevada pega distância e corre com tudo na direção da bola. Apesar do belo chute do atacante, Porcão consegue impedir o gol e a bola bate no travessão, subindo dentro da grande área. Querendo fazer o gol da vitória, todos do time imperial pulam na bola ao mesmo tempo para cabecear. Porém, Doug se recusa a ficar parado assistindo e pede ajuda do seu time para saltar ainda mais alto que os profissionais. Em pleno ar, o rapaz acerta um chute de bicicleta com tanta força que faz a bola queimar por causa do atrito com o ar, empurrando o goleiro com tudo para dentro do gol. Com o placar de 4-3, o verdadeiro juiz aparece e soa o apito final, concedendo a vitória para o time da Idade da Pedra. Após a vitória, o Fefa vai até o meio do campo e parabeniza os Homens das Cavernas, se afastando do baú com o dinheiro dos ingressos e permitindo que Nuffy pegue o níquel. Para impedir que ele fuja, Guna acerta uma bolada na cabeça do nobre fantasiado de rato, e Doug faz o mesmo, derrubando-o da arquibancada. Antes que ele caia no chão, o pato gigante pega o homem com o bico e começa a sacudi-lo de um lado para o outro, fazendo as moedas caírem no meio da multidão. Enquanto o pato chacoalha, Nuffy cai na frente dos guardas e acaba preso, sendo levado para trabalhar nas minas de bronze. Com isso resolvido, o Fefa entrega o troféu para Doug e diz que ele já pode voltar para o vale, oficializando a vitória dos Homens das Cavernas e reestabelecendo seu território. E aí galera, mas e vocês acham que um time pré-histórico teria uma chance contra os profissionais? Deixa aqui embaixo nos comentários, vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!